Irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma videoaula, mais um estudo bíblico em alusão às nossas lições da Escola Bíblica Dominical de Adultos do quarto trimestre de 2022, em que estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, claro, não na sua plenitude, não no seu todo, não na sua forma íntegra, mas pontuando aqueles assuntos que são mais importantes, mais pertinentes durante os 3 próximos meses. Então são 3 meses, um trimestre, estudando o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos para a lição de número 2, já passamos pela lição de número 1, e foi uma lição muito boa, que a gente estudou essa parte introdutória, sobre a estrutura do livro, sobre as suas composições, e isso foi muito importante, sobre o profeta Ezequiel, sobre o seu chamado, o atalaia de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Vem o fim. Então hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7 do profeta Ezequiel, vendo que essa profecia inicialmente ela é direcionada ao povo de Israel, uma mensagem de juízo, uma mensagem de que o juízo de Deus sobrevirá sobre Israel, e claro, também ela tem um teor escatológico, pois ela também se estende a uma dimensão global, a todo o planeta Terra, e nós vamos estudar isso hoje. E quando a gente começa a falar sobre o juízo de Deus em Ezequiel capítulo 7, nós estamos falando de um Deus que não perdeu o controle da situação, de um Deus que está no controle de tudo. Ele é soberano, ele é rei sobre os reis, é o Senhor sobre os senhores. Então o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que falou através de Ezequiel que traria juízo sobre Israel, como também sobre todo o planeta Terra, é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. E isso nos faz refletir sobre quem nós somos diante de Deus, tendo em vista que todos nós iremos prestar contas diante desse Deus todo-poderoso, pois a mensagem do capítulo 7 de Ezequiel é: o fim vem o fim. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A verdade prática, que é o pensamento do autor, diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, inclusive a gente vai falar sobre essas repetições, essas expressões repetidas no capítulo 7, o fim vem o fim, e isso mostra o quanto estava próximo esse juízo inevitável de Deus, e o povo então era conclamado, era convocado ao arrependimento, mas como nós já conhecemos a história, assim não o fizeram. Vocês já nos conhecem, que acompanham nossas videoaulas, eu sempre passo pela leitura bíblica em classe, e eu quero te convidar a fazer essa leitura junto comigo da palavra de Deus em Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti
todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por esta oportunidade de ler a tua palavra, de refletir sobre ela, sobre o teu querer, sobre a tua vontade que é soberana. Deus amado, Deus querido, eu te peço, seja conosco, nos faz compreender a tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, meu irmão. Pois bem, meu irmão, eu quero inicialmente trazer algumas imagens para compartilhar com vocês e trazer um pouco do retrato do que está acontecendo, não só no Brasil, mas é claro também em todo o mundo. Nós vivemos em uma sociedade hoje que clama por corrupção. São inúmeros manifestos que nós vemos pelo Brasil, a lembrar de todos esses protestos em São Paulo, por todo o Brasil afora, contra a corrupção, né? Aí essa imagem retrata um pouco disso, né? O povo contra a corrupção, e isso é um reflexo de uma corrupção generalizada que está intrínseca em nossa sociedade, inclusive no meio político. A gente vê muitos escândalos de corrupção, e repito, não só no Brasil, mundo afora. Existe uma descrença contra a classe política, e isso é sim um reflexo da corrupção política. Mas essa corrupção não é apenas no âmbito político, não é apenas no ambiente político. Ela é realmente uma corrupção que se generaliza até mesmo e que se estende a atos que a gente até já acha inofensivos. E eu trouxe até essa charge do Jarpas para refletir bem isso, para retratar bem isso, porque de um lado você vê pessoas conclamando fora a corrupção, manifestando contra a corrupção, porém a gente vê a imagem de alguém com a plaquinha na mão, que possivelmente estava lá no manifesto, pedindo fora a corrupção, lutando contra a corrupção, mas aí tentando subornar um guarda, um servidor público, pois estacionou o seu carro ali num lugar errado, e aí vai ser multado por causa disso. Então ele quer subornar o guarda. Então veja, isso retrata a hipocrisia muitas vezes de muitos que lutam contra a corrupção, que dizem ser contra a corrupção, mas essa corrupção na verdade está inerente até mesmo nessas pequenas práticas de tentar subornar um guarda, de querer furar uma fila de um banco, de querer agir daquilo que nós chamamos de um jeitinho brasileiro, fazer arrumadinhos. Então a corrupção ela ganha proporções inimagináveis, e isso é um reflexo de uma sociedade que já vive sem Deus. A gente vê a desigualdade social. Meu Deus, quantas pessoas não vivem nessas condições hoje no Brasil, no mundo? A fome é uma realidade, a miséria, a miserabilidade, essa pobreza extrema, condições inapropriadas, condições que nenhum bicho poderia ser tratado dessa forma, e isso retrata, isso é consequência também dessa corrupção generalizada, das injustiças sociais que nós encontramos na sociedade. Nós vemos hoje uma sociedade de inversão de valores. Mulher quer ser homem, homem quer ser mulher. Aí a gente tem algum retrato aí, olha o que definem como criança, olha quem são os opressores, olha nessa imagem quem são os oprimidos, olha nessa imagem, né, o que representa aí a nossa política, o que querem fazer da nossa política, olha aí o que é cultura, o que é arte, o que é pensamento crítico, e isso retrata bem hoje essa inversão de valores que nós vemos no mundo, como também, claro, no Brasil. E aí nós temos também a idolatria. E aí a gente entra nesse aspecto dos templos, né? A igreja que poderia estar conclamando a verdade, proclamando a palavra de Deus, chamando a santidade, muitas vezes entra pelo caminho de superstição, de misticismo, daquilo que a gente já falou em outra lição, de uma espiritualidade holística, de uma mistura, de um ecumenismo de causar estranheza e preocupação. Por um lado, nós evangélicos criticamos os católicos por causa da sua idolatria, por causa da adoração à imagem de escultura, mas nós já vimos também que a idolatria já entrou dentro dos templos evangélicos,
como esses atos aí que a gente vê nessa imagem. A idolatria é justamente tirar Deus do centro. E a gente vai trazendo todas essas imagens, irmão, de idolatria, de injustiças sociais, de corrupção, de inversão de valores, do abandono das práticas da palavra de Deus. A gente poderia trazer tantas outras imagens para tentar retratar o que está acontecendo no mundo nesses últimos dias, a defesa do aborto, a vida não tem mais um valor, a inserção da ideologia de gênero nas escolas, a legalização da maconha, das drogas. Então a gente vê uma inversão de valores e isso, meu irmão, é para nos fazer refletir. E eu quero começar justamente refletindo, porque essas imagens, irmão, retratam o que Israel estava passando naquela época. Não com as proporções que nós estamos vivenciando hoje. Não com essa embalagem que nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Mas o conteúdo, o teor de dentro é a mesma. São as mesmas práticas. O abandono de Deus, as práticas das justiças sociais, a desvalorização do templo de Deus, a desvalorização do que é sagrado, a idolatria desenfreada. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos, Israel também estava vivenciando nesses dias do profeta Ezequiel. Então a gente trouxe essas imagens para refletir as comparações, as semelhanças que existem nos dias atuais com o povo de Israel naquela época. Por isso que o Senhor disse para aquela nação que o juízo iria vir, o fim vem. E assim como o Senhor falou para aquela nação de Israel, o Senhor continua a falar no dia de hoje. O fim vem sobre a humanidade por causa dos seus pecados, porque não quiseram saber de Deus, porque não quiseram compromisso com a palavra, não quiseram compromisso com a santidade. Então, nós iniciamos nossa aula assim hoje, com essa introdução, dizendo que o fim vem porque uma sociedade decidiu viver sem Deus. Bem, meus irmãos, na lição de número 2 da nossa EBD, nós vamos desenvolver três tópicos serão desenvolvidos. Nós vamos falar sobre a profecia, sobre o fim e sobre o inimigo. E isso, é claro, ressaltando, nós vamos estudar somente o capítulo de número 7 nesta videoaula em nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, sobre a profecia, o profeta já inicia o capítulo número 7 dizendo: veio a palavra do Senhor sobre mim. No versículo de número 5 ele vai dizer: assim diz o Senhor Jeová. E isto é uma expressão que chancela, que é marcante, que caracteriza uma mensagem que não vinha propriamente do profeta, uma mensagem que não dizia respeito a uma fonte do coração do profeta, mas essa fonte, ela era, como ele diz aqui, externa, direta e audível. O próprio Deus é quem revelava ao profeta. Então, quando ele diz assim diz o Senhor, é uma marca registrada do verdadeiro profeta de Deus que está dizendo: a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, eu sou porta-voz, eu sou atalaia. É bem verdade que os falsos profetas, eles também utilizavam essa expressão. Eles também diziam: assim diz o Senhor, mas como por diversas vezes Deus mesmo os repreendeu dizendo: eles dizem aquilo que eu não revelei, aquilo que eu não disse. Mas por que os profetas diziam assim diz o Senhor? Porque eles sabiam que esta era a marca de autoridade divina, era a chancela da autoridade de Deus. O verdadeiro profeta, quando ele vinha entregar a mensagem, ele dizia: veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E isso se repete por diversas vezes nas histórias dos profetas de Deus. Eles sempre estão lá dizendo: assim diz o Senhor, pois era Deus quem estava revelando. Na lição passada, nós falamos sobre algumas visões que o profeta Ezequiel teve, como, por exemplo, a do seu chamado. Então, e a gente vai ver isso também durante as outras lições. Ele tendo visões, isso é, ele está vendo, ele está tendo aquelas imagens aparecendo na frente dele. É algo realmente sobrenatural acontecendo. Como também outros profetas tiveram visões, tiveram sonhos. Deus tem multiformas de se manifestar, de se falar com o seu povo, de falar com o seu povo. Agora preste atenção em uma coisa. Deus, ele também fala de forma audível. Ainda sobre a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, o comentarista Ezequiel Soares, ele também fala sobre a extensão dessa profecia, que, como a gente já disse inicialmente, esta profecia, este anúncio
do juízo iminente, ele inicialmente é direcionado ao povo de Israel, à casa de Israel, à nação de Israel, porém também tem um teor escatológico. No versículo de número 2, diz que esse fim vem sobre os 4 cantos da terra, e essa terra aqui é realmente no sentido de mundo, do planeta Terra. Então, esse juízo também sobrevirá não somente à casa de Israel, mas em um futuro próximo também se estenderia a todo o planeta Terra. Quanto ao tempo, quando isso iria acontecer, a gente vê aqui no versículo 3, no versículo 8, ele utilizando a palavra, o advérbio agora. Agora, que no hebraico é ata. Inclusive no versículo 8 ele diz agora depressa. Então isso fala de um juízo iminente, de um juízo que viria logo. Inclusive a gente vai falar também sobre essas repetidas expressões que aparecem, vem o fim, mostrando a iminência, a urgência desse juízo, o quanto estava próximo de chegar esse juízo de Deus sobre a casa de Israel. Bem, meus irmãos, para encerrar esse tópico, eu quero trazer um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, um pequeno trecho que fala sobre esse juízo iminente de Deus, que viria sobre o povo de Israel, e como a gente já falou, agora, viria depressa. Era um juízo que viria iminentemente e era urgente o povo de Israel atentar para isso. Então, no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1176, está assim: o dia da ira e da destruição estava bem próximo dos israelitas. Sua rebelião contra Deus terminaria abruptamente, quando ele os castigasse pelas suas abominações. Poucos sobreviveriam. Hoje, até parece que Deus não está atento à iniquidade e à imoralidade das nações. Porém, a Bíblia nos assegura repetidas vezes que o dia do Senhor está perto, um dia de grande julgamento que trará destruição e a ira divina sobre o mundo inteiro. Assim como o dia do Senhor veio por fim contra Judá, assim também virá contra todos os ímpios, impuros e arrogantes deste mundo. Então, ele faz essa comparação dos dias de Israel com os dias de hoje. Então, Judá pensou que não viria o juízo de Deus. Aqui nós temos o templo do Senhor. E Deus jamais vai destruir o seu templo. Deus jamais vai destruir sua casa. Essa conversa é balela de juízo. Há muito tempo que se diz isso e não acontece. E o fato é que o juízo, assim como foi dito através do profeta, aconteceu. O juízo veio sobre a nação de Israel. E assim também virá o juízo de Deus sobre todas as nações, sobre todos os ímpios, os arrogantes, os prepotentes, aqueles que não quiseram viver em santidade com Deus. Então, pode até parecer que Deus não está vendo nada, que nada está acontecendo. Cadê Deus em toda essa mazela, em todas essas injustiças sociais, em toda essa corrupção que não tem freio, que ela vai se disseminando como um vírus infectuoso? Cadê Deus em tudo isso? Nas práticas profanas dentro do templo, cadê Deus em tudo isso? Deus está atento a tudo. Ele está no mesmo lugar de sempre, assentado no seu trono, vendo tudo. E o certo é, o juízo de Deus vem e está perto. Perto está o juízo de Deus, irmãos. E essa mensagem é para nós avaliarmos a nossa vida. Refletir sobre como estamos diante de Deus. Então, sobre a profecia, essa profecia de Deus em Ezequiel capítulo 7 é para nos fazer refletir como está a nossa vida diante do altar de Deus. Pois bem, meus irmãos, dito isso, vamos para o tópico número 2, falar sobre o fim. E aí, Ezequiel Soares traz aqui da lição o significado do hebraico da palavra fim, ketz, que significa destruição, ruína, morte, condenação. Outro termo do hebraico ele chama de haketz, que é justamente essa ideia de um fim. E isso se repete por diversas vezes. Esse fim fala de julgamento, fala de juízo. Deus sobreviria com juízo sobre o seu povo. E essas expressões,
elas são repetidas por diversas vezes, né? Vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem a tua ruína, vem a tua sentença, e isso vai se repetindo. Essas expressões, elas vão sendo repetidas, vão sendo ecoadas dentro do capítulo 7 de Ezequiel, como também essa repetida sentença, a sentença do juízo sobre a casa de Israel, e possivelmente, como coloca aqui Ezequiel Soares, isso tem a ver com a preocupação de Ezequiel, do próprio Deus, a intenção do Atalaia de causar um pânico, de causar dar aquele choque na nação de Israel, para mostrar a seriedade, a gravidade do que está acontecendo e do que vai acontecer como consequência aos atos do povo de Deus, da casa de Israel. Então, para trazer esse pânico, para causar esse efeito, talvez o profeta tenha se utilizado dessas expressões por repetidas vezes com essa intenção de causar o pânico realmente, de provocar, de chamar a atenção da casa de Israel para um juízo que era iminente. Então, visto que o povo preferiu ficar em suas abominações, em suas idolatrias, em suas injustiças, em todos os seus pecados, na prostituição, nos pecados sexuais, então Deus iria trazer o juízo sobre eles, caso eles recusassem o remédio do perdão, o remédio do arrependimento, caso eles não viessem aceitar a oportunidade de Deus para a conversão de vida, eles sofreriam o juízo de Deus. Então, essas repetidas vezes que Deus está falando, vem o fim vem, a sentença de Deus virá sobre vocês, Ezequiel dizendo isso por diversas vezes, é uma oportunidade elástica de Deus dada ao povo de Israel. Meus irmãos, e Deus é um Deus de misericórdia. Quantas e quantas vezes Deus não está chamando a nação brasileira para o arrependimento? Deus está usando os seus santos profetas nos últimos dias, chamando essa nação para o arrependimento, chamando o mundo para o arrependimento. Quantas e quantas vezes você aí que está do outro lado não está sendo chamado para o arrependimento, para a conversão? Deus, através da sua palavra, dos seus santos profetas nos últimos dias, dos pregadores, dos missionários, apregoando a palavra de Deus, chamando o arrependimento, mas por vezes nós recusamos o perdão de Deus, nós recusamos a conversão e preferimos caminhar no pecado. Para este não tem outra palavra senão juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre a terra, meus irmãos. Como já dissemos anteriormente, o juízo de Deus sobrevirá sobre os 4 cantos dessa terra. E nós somos a geração dos últimos dias. Talvez já estejamos nos últimos minutos, nos últimos segundos. Então a nação brasileira, todo o mundo é chamado ao arrependimento, à conversão, à transformação de vida. Que essa lição seja uma oportunidade para nos autoavaliarmos. Como está a minha vida perante a palavra de Deus? Como está a minha vida diante desse Deus que é santo e que me chama para viver uma vida em santidade? Irmão, nós vemos que o capítulo 7 ele traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido dessa destruição, desse juízo iminente que sobrevirá sobre a casa de Israel. Por fim, nós vamos para o tópico de número 3. Já falamos sobre a profecia, falamos sobre o fim e, por fim, nós iremos falar sobre o inimigo. E aí nós vamos entrar agora no versículo 10, que nós temos aqui uma analogia botânica, como coloca aqui o Ezequiel Soares, no versículo 10, em que ele diz: veio a tua ruína e já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Existem muitas interpretações para explicar esta expressão, porém, dentre as 3 principais, a mais aceitável, como até Ezequiel Soares colocou na revista, na lição, é a de que esta vara seria o rei Nabucodonosor, visto que Deus também usou essa metáfora para falar para os assírios, né? O rei da Síria seria o chicote de Deus para açoitar o reino do norte, Samaria. Então agora também Deus vai usar o rei Nabucodonosor para trazer o juízo, para açoitar o povo de Deus com vara. Então já floresceu a vara. Essa é a grande interpretação aceita, que se refere ao rei
Nabucodonosor. E essa expressão reverdeceu a soberba, de acordo com a interpretação dos rabinos, que também está colocada na lição, na revista, é que refere-se também a Nabucodonosor, que ele teria extrapolado os limites da sua colocação diante de Deus como aquele que seria usado para castigar o povo de Israel. Então Deus estaria usando Nabucodonosor, mas Nabucodonosor extrapolou aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Deus colocou um poder nas mãos de Nabucodonosor, foi Deus que colocou esse poder nas mãos do Senhor, até porque nenhum poder é dado aos homens, senão vindo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então havia um propósito de Deus ao conceder poder nas mãos do rei Nabucodonosor. Porém, Nabucodonosor extrapolou esses limites, exacerbou, ele deixou-se levar pela prepotência, então o juízo também viria sobre Nabucodonosor e, claro, isso também iria respingar na nação babilônica. Inclusive, Ezequiel Soares fala aqui na lição que Deus, ele julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Então, aqueles que recebem autoridade dada por Deus, recebem poder dado por Deus e querem se utilizar daquilo que Deus entregou em suas mãos de maneira soberba, com altivez de coração. Então, o juízo de Deus também sobrevém sobre essas pessoas que extrapolam aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Então, quem era esse rei Nabucodonosor? O Ezequiel Soares, sobre o nome de Nabucodonosor, coloca aqui que é de origem acádica, da antiga língua da Mesopotâmia, e que nessa origem acádica a tradução seria Nabu-kudurri Utsu, que significa Nabu protegeu minha herança. Então a gente conhece bem a história de Nabucodonosor, filho do Nabopolassar, que trouxe grandes proporções ao Império Babilônico, e como já disse anteriormente, Deus era com Nabucodonosor no sentido de que Deus iria utilizar essa nação para trazer juízo ao seu povo. Inclusive, quando a gente vai lá para o profeta Abacuque, existe esse diálogo do profeta com Deus, e o profeta fica questionando a Deus: Senhor, até quando? Até quando? E ele está vendo as injustiças sociais, o pecado entre o povo de Deus, e queria o juízo de Deus, mas o juízo como forma de correção, não para destruição. Então Deus diz que vai usar os caldeus, a Babilônia, para trazer o juízo contra o povo de Deus. E Abacuque ficou: mas como é que pode uma nação mais injusta do que a nossa? Porém, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos, que muitas vezes a gente não consegue sondar e compreender na sua plenitude. Deus levantou Nabucodonosor com essa proporção de tornar ela uma grande potência para trazer juízo sobre o povo de Israel. Babilônia também, que é um nome de origem acádica, que significa Babili, portão de Deus, que também vem do antigo hebraico Babel. Inclusive a gente vê essa expressão lá, Babel, né? Aquela torre lá de Babel, e que depois veio para a forma grega Babilônia, que significa justamente hoje, na nossa língua, Babilônia. Então foi esse império, foi essa nação, que significa conquistadores, que realmente conseguiram conquistar o mundo. Então Deus levantou essa nação para trazer o juízo contra o povo de Israel. O fato, meus irmãos, é que a gente encerra essa lição falando que esta profecia ela foi cumprida. Ela foi cumprida. Quando ele diz: vem o fim realmente, a destruição, o juízo veio sobre a nação de Israel. Porém, a gente ressalta e frisa mais uma vez, concluindo a lição, dizendo que esta profecia também ela tem um aspecto escatológico e diz respeito aos 4 cantos da terra. Então, assim como o juízo sobreveio sobre Israel por causa dos seus pecados, também o mundo atual, esta geração dos últimos dias, sofrerá o juízo de Deus em decorrência, como consequência de sua conduta, de sua escolha de viver uma vida distante de Deus e não aceitar uma vida de perdão, de arrependimento e de conversão. E a gente fica pontuando, batendo na mesma tecla por diversas vezes, dizendo que esta lição é uma lição de reflexão. Então, que possamos refletir, meus irmãos, sobre a nossa vida. Como está a minha vida diante de Deus?
Como está a minha vida diante do altar de Deus? Nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Precisamos de perdão de Deus. E isso se dá com o coração quebrantado, contrito, quando reconhecemos o perdão de Deus, quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Então eu espero que esta lição tenha servido de bênção para a sua vida. E se assim foi, eu já te peço, se você é novo em nosso canal, se inscreva, deixa seu like, deixa os seus comentários, deixa as suas perguntas, compartilha nos grupos de estudos que você conheça. Vamos aumentar, ampliar, fortalecer esse canal de edificação da Palavra de Deus. E já te convidando para a próxima videoaula, nós iremos entrar na lição de número 3 para falar sobre as abominações do templo. Dentro do templo estava acontecendo as abominações e nós vamos falar sobre isso na próxima videoaula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu estou aqui te esperando para a próxima videoaula.